Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aí, Bom? vamos lá? Como é que vocês estão? Tudo certo? Fazer uma chamadinha aqui. Tudo certo. Boa noite. Vamos ver se essa internet vai me ajudar aqui. Espero que sim. Fizeram os trabalhos, pessoal, me enviaram lá. Como é que vocês estão aí? Quantos aí me mandaram algum e-mail? Acho que estava com várias atividades aí essa semana. Não sei se eu consegui dar atenção para todo mundo aí. Vou fazer uma chamadinha aqui. Alan Diógenes, Alan Prado, Ana Carolina. Aqui, professor. Eli, Andrei, Aqui. Arthur, Bernardo, Bruna, Presente. Bruno, Eu. Caetano, Daniel. Eu. Daniel, Deu Kleber não, né? Deu Kleber não tá. Todo mundo que eu falei aí, eu consegui ver aqui rapidinho que estava aí, tá? Eduardo tá aí, Felipe. Aqui. Fernando não, Gabriel também não, Gabriele está, Gustavo não, Henrique também não, Janaína também não, Jonathan sim, Leonardo Santos, deixa eu ver, tem uma bugada aqui. Leonardo Fernandes. Não. Leonardo Gomes, Leonardo Azevedo, os dois estão. Aqui. Lucas Perim está aí. Matheus também. Nicolas também. Matheus aqui, professor. Beleza. Pablo está aí. Presente. Pedro, Rômulo e os Thiagos. Então, quem está ganhando falta é Deu Kleber, Fernando, Gabriel, Gustavo, Henrique, Janaína e Leonardo Fernandes. Beleza, pessoal? Se alguém chegar aí, dá um grito. Esses aí que eu acabei de chamar, tá bom? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos dar continuidade à nossa aula, então, tá? Deixa eu ver como é que está nosso material, onde a gente parou. Trabalhar naqueles exercícios, pessoal? Deixa eu organizar aqui. Vou espelhar minha tela por enquanto. Esse trabalho quando a gente parou, né? Isso. Estão vendo minha tela aqui, né? Espero que sim.
Beleza, pessoal? Todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Então, olha só para dar uma rápida recapitulada no que nós vimos semana passada, nós iniciamos na parte de energia cinética e trabalho, né? E aí passei o conceito de energia e energia cinética para vocês, né? É um conceito bem importante. Nós vamos trabalhar 3 tipos de energia: energia devido ao estado de deformação, energia devido ao estado de movimento e energia devido à proximidade de 2 corpos. Bom, esses são os tipos de energia. A energia devido ao estado de movimento, ela é a chamada energia cinética. Energia cinética é devido ao estado de movimento. Proximidade de um corpo com outro é energia que nós vamos estudar mais para frente, que é a gravitacional, tá? E energia devido a um estado de deformação, energia elástica, tá? Beleza? Então, são esses 3 tipos de energia que nós vamos abordar aqui na nossa disciplina. Esse primeiro a gente já viu, que energia devido ao estado de movimento é a energia cinética. Eu apresentei para vocês com base nessa equação inicial, depois eu deduzi ela para vocês, mostrei de onde ela vem, não é? Então, eu peguei ali a equação de Torricelli, da cinemática, inseri o conceito da aceleração, oriunda da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, e deduzi essa questão da energia cinética, tá? Realizei com vocês esse exemplo 1 e mostrei para o caso 1D, em uma dimensão, mostrei para vocês que o trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial. Ou seja, se um corpo ganha velocidade, ele aumenta a sua energia, e a energia cinética final vai ser maior do que a inicial, e o trabalho será positivo, ou seja, o trabalho foi realizado sobre o sistema. Se a energia cinética inicial é maior do que a final, significa que a velocidade diminuiu. Ou seja, ele perdeu energia. A energia vai dar negativa por essa equação. Tá bom? E outra forma de visualizar também o trabalho, que é força vezes deslocamento. Mas não é uma força vezes deslocamento pura e simples só. Tu aplica uma força num sistema, esse objeto acelera durante um determinado deslocamento. Um trabalho foi realizado sobre esse objeto, por exemplo. E a força vezes deslocamento dá esse trabalho, que é a mesma coisa que variação de energia cinética. Só que essa força é um vetor e deslocamento é um vetor. E se vocês forem recordarem para essa segunda parte, que nós vimos o caso 2D, na verdade nós temos um produto escalar de 2 vetores, em que o produto da força vezes o deslocamento, nós devemos pegar a componente da força na direção do deslocamento e fazer esse produto. Isso é um produto escalar e comumente conhecido como cosseno do ângulo vezes esse produto. O ângulo formado entre a força e o deslocamento. Beleza, pessoal? E aí, se tu tens várias forças atuando sobre um sistema, você, para determinar o trabalho resultante, tu pode achar o trabalho devido a cada força, ou achar primeiro a força resultante e aí encontrar o trabalho desta força resultante. Dará no mesmo. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Resolvi alguns exemplos para vocês exercitarem, né? Eu acho que era isso, não é? Parei por aqui, não foi, pessoal? E aí eu passei para vocês trabalharem em algumas listas, passei para vocês a listinha, espero que vocês tenham começado. Listas dos nossos livros textos, Halliday ou Sears e Zemansky, volume 1, tá? Espero que vocês tenham eles, beleza? Então, só para recordar aqui, trabalho é força vezes deslocamento, trabalho é um ente escalar, não é um vetor, trabalho só tem
uma intensidade. O resultado de um produto escalar de 2 vetores é um escalar, matematicamente. Isso se vê aqui na função do trabalho, tá bom? Se eu vou trabalhar com 2, 3 ou 3, 1, 2 ou 3 dimensões, o trabalho também será decomposto em 1, 2 ou 3 dimensões. Ou seja, se eu tenho aqui de uma forma geral, trabalho, força vezes deslocamento, eu posso fazer força em X vezes deslocamento em X, eu vou ter o quê? O trabalho em X. Se eu fizer força em Y vezes deslocamento em Y, eu vou ter o trabalho em Y. E se eu fizer força em Z vezes deslocamento em Z, eu vou ter o trabalho em Z. Esse trabalho em Y e Z, por exemplo, pode ser 0 e ele só se desloca em X. Não haverá trabalho em Y ou Z, certo? Não haverá. Beleza? Não haverá. Tá bom? Cada componente, se você olhar para cada componente, força vezes deslocamento em X, força vezes deslocamento é uma forma de expressar trabalho. E variação de energia cinética também é uma forma de expressar trabalho. Ou seja, eu tenho energia cinética final em X, menos energia cinética inicial em X. Isso também é trabalho em X. Eu faço isso para Y e faço para Z. Percebam que aqui na energia cinética, quem leva a dimensão é a velocidade. A orientação é a velocidade. Em Y, velocidade final, aqui velocidade inicial em Z. Certo? E aí, percebam o seguinte. Se eu pegar essa daqui, considerar isso, essa daqui, considerar isso, e essa daqui, e considerar isso, eu posso colocar uma coisa em evidência, que é o 1/2 vezes a massa. Não é? Se eu somo tudo isso, 1/2 vezes a massa, ele próprio. Beleza? Então, aqui eu coloco essa expressão toda no lugar de fx dx, essa expressão toda no lugar de fy dy, e essa expressão toda no lugar de fz dz. Feito isso, eu vou ter uma equação bem grandona, e eu coloco junto aqueles que têm a velocidade final e coloco 1/2 da massa em evidência. E aí eu vou ter esta grande expressão aqui. E depois eu coloco aqueles que têm velocidade inicial junto e coloco 1/2 em evidência. Aqueles que têm velocidade inicial, percebam que eles são negativos, certo? E o que vai acontecer? Eu vou ter 1/2 de m vezes a soma de vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado. E isso é v, não é? Ao quadrado. Inicial, perdão, final. E se você observar VOX ao quadrado mais VOY ao quadrado mais VOZ ao quadrado, isso é VO, V inicial, ao quadrado, não é? Pela simples regra, né? Do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso num triângulo retângulo, não é? Isso vale para o 3D também, tá? Isso eu abordo lá em mecânica geral. Se alguém fizer comigo, a gente trabalha muito vetores lá, né? Isso aí também é visto nessa questão tridimensional, que isso é válido. Assim como o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, uma velocidade resultante é igual, o quadrado dela é igual Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, se eu tenho uma componente 3D, mais Vz ao quadrado. Tá bom? Então, isso me prova, isso aqui me prova que isso aqui é a velocidade final ao quadrado, isso aqui me prova que tudo isso, né, é a velocidade inicial ao quadrado. Ou seja, o trabalho é 1/2 de mv ao quadrado menos 1/2 de mv ao quadrado, favorecendo este conceito. Beleza? Então, não tem muito para onde correr. O trabalho baseado na energia cinética é simples, tá? Vocês podem mesclar entre força vezes deslocamento ou variação da energia cinética.
tá? Tem equações que vocês vão ter que igualar essas questões. Problemas, tá bom? E quando a força é variável? Ou seja, a força que eu aplico para empurrar um objeto não é constante, ela varia ao passo que esse objeto se desloca. O que você tem? Eu fiz um gráfico aqui em vermelho, eu estou marcando aqui em amarelo agora. Isso aqui é a força variando ao decorrer do deslocamento. Aqui era posição inicial, ó, posição inicial, e aqui, esse ponto final, era a posição final, né? Posição final, digamos assim. Ou seja, a força não é constante. Se a força fosse constante, isso aqui seria uma reta, né? Seria uma reta. Se fosse uma reta, olha só, uma reta. Posição inicial, posição final. Quanto é que é o deslocamento? É esse comprimento. Quanto é que é a força? É essa altura. Então, fazendo força vezes deslocamento, me dá a área desse retângulo todo aqui. Me daria a área desse retângulo todo. Não é? Beleza, me dá a área. Isso é o trabalho. Ou seja, trabalho é a área abaixo da curva da força em função do deslocamento. Beleza? Não vou repetir, vai ficar gravado, tá? Depois vocês assistem novamente. Deixa eu só apagar aqui agora. A pergunta é, agora, e se a força varia? Se a força varia ao passo que ele se desloca, eu vou ter esse gráfico aqui em vermelho. Beleza? Eu tenho que calcular a área abaixo da curva para determinar o trabalho. É isso. E qual é a operação? É a operação de integral, certo? Ou seja, eu divido em elementos infinitesimais de deslocamento, né? E calculo a área desse retângulozinho. Faço isso para todos os pequenos elementos, né? De forma que eu preencho toda a área abaixo da curva, tá? E eu somo todos esses retângulozinhos, né? Obviamente, tem um pedaço do retângulo aqui que eu não calculo, que pertence abaixo da curva, mas tem outro retângulo aqui que não pertence ao cálculo e eles se compensam quando o ΔX tende para zero, certo? Fazendo ΔX tendendo para zero, né? Tendendo um valor muito pequenininho, ou seja, eu tenho um número infinito que tende ao infinito para intervalos de ΔX, também eu posso ver dessa forma. Faço esse ΔX pequenininho vezes a força e somo de todos eles. Então, isso é o trabalho que está escrito aqui. Trabalho é o somatório da força infinitesimal vezes ΔX infinitesimal, somatório de n indo de 1 a n. Isso aí é os elementos infinitesimais de x, tá bom? E isso aqui, que é um grande somatório, olha só, esse símbolo aqui, esse símbolo é o de somatório, que a gente chama de integral, beleza? Que vai da posição inicial, xa, à posição final, xb. Ou seja, ele sai de uma posição A e vai para uma posição B. Isso significa que eu tenho uma integral definida, de uma posição inicial a uma posição final. De f de x, dx, porque dx é o meu elemento de deslocamento, né? O meu dx é esse elemento aqui, esse pedacinho aqui. Esse aqui é o dx. Perdão? Esse aqui é o dx. Tá bom? Então, o trabalho de uma força variável é integral da força em função do deslocamento. De uma posição inicial a uma posição final, ou seja, uma integral definida. Eu tenho que calcular a área abaixo da curva da força em função do deslocamento, tá? Esse é o processo de integral. Esse é o processo de cálculo de trabalho com uma força variável. Simples assim. Apenas aplico uma integral. Tá bom? Bom, se eu aplico uma integral, qual é o processo de integração de uma integral definida? Eu integro f de x dx de A a B, por exemplo, de A a B. Digamos que essa resposta dFB, dF, a resposta de F, a resposta deu F. Eu faço
final, substituo o termo final, menos substituindo o termo inicial. Tá? Isso é uma integral definida. Outra situação que a gente pode avaliar é o seguinte. Ele foi integrado da posição x1 à posição x2, né? f de x dx. Se eu tenho f de x pela segunda lei de Newton, igual sendo a aceleração em x vezes a massa, segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração, não é? E a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, não é? Isso aqui nós vimos também. Eu tenho que, se eu isolo esse dx, eu vou ter isso aqui, não é? Eu vou ter isso aqui. Vou ter isso aqui, que é simplesmente pegar o dt e passar para o outro lado. Desculpa. Eu tenho que velocidade em x, né? Velocidade em x, também é dx, que também não, ele é del dx por dt, né? Se eu isolo dx, eu tenho que dx é vx dt, e é isso que eu vou ter aqui. Tá bom? Então, considerando essas três equações aqui, que vocês já conhecem, né? Eu vou fazer algumas substituições nessa expressão. Então, quem é f de x? F de x é igual a AXM, né? Então, e quem é AX? AX é dvx por dt. E aí eu substituo. F de x é AX vezes m. M está aqui e o AX está aqui. Tá aqui. Beleza? Fiz essa substituição. Agora, quem é dx? Dx é v dt. Daqui. Então, eu vou substituir v dt no lugar de dx. Feito essa substituição, eu mudo os limites de integração. Por quê? Porque agora dt com dt vai se simplificar e eu vou ficar com m vezes vx dvx. Então, vai estar aqui, m vezes vx dvx. Agora, eu mudei os meus limites de integração, que antes eram da posição inicial x1 à posição final x2, para a velocidade inicial v1 vezes velocidade final v2. Fazer essa integral, agora, é simples. M é uma constante, sai para fora da integral multiplicando. Integral de Vx dVx é o quê? Processo de integração, pessoal. Somo um no expoente e divido pelo resultado, não é? Integral de polinômio básica. Ou seja, eu somo um no expoente, vai ficar x está elevado na 1, vai ficar x elevado na 2, dividido por esse resultado, dividido por 2. Então, fica x ao quadrado, Vx ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, eu vou ter m 1 meio Vx ao quadrado. De quanto? De V1 a V2, que é uma integral definida, ou seja, aqui em cima eu mostrei, substituo o final, menos substituindo o inicial. Qual é o final? O final é V2, está aqui. Menos substituindo o inicial, está aqui. Beleza? Opa, caí na minha equação de trabalho, é variação de energia cinética. Beleza? Então, este processo está ok. Tá bom? Então, trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial, que é variação da energia cinética. Agora, se eu simplesmente isolar a energia cinética final, olha só, energia cinética final, eu vou ter que energia cinética final, eu vou pegar essa energia cinética inicial e vou passar para o outro lado. Ela está subtraindo, vai passar somando, né? Energia cinética final é a energia cinética que ela já tinha, que é a inicial, mais o trabalho realizado. Sobre ou por ela vai significar se ele vai aumentar ou vai diminuir, se ela vai ser positiva ou vai ser negativa. Beleza, pessoal? Se o trabalho for positivo, foi realizado sobre. Se o trabalho é negativo, foi realizado por. Se o trabalho é negativo, ela perde. Ou seja, esse número aqui, ó, vai ser negativo, a energia cinética final vai ser menor do que a inicial. Beleza? Esse é o teorema trabalho-energia cinética. Certo? A energia cinética, depois da execução do trabalho,
é igual à energia cinética antes da execução do trabalho, mais o trabalho executado. Beleza? Isso aqui que está escrito é simplesmente o que está nesta equação aqui. Beleza, pessoal? Vamos para um exemplo para vocês perceberem. Eu venho para o quadro aqui. Para descartar. Deixa eu ver como está aqui. Deixa eu focar aqui melhor a câmera. Eu estou fazendo a apresentação ainda não, né? Então, interromper compartilhamento. Agora vocês estão vendo o quadro aqui, né? Beleza. Opa. Vou resolver esse problema com vocês. Vou deixar ele grande aqui para mim. Vocês devem ter ele aí, tá? Antes disso, eu preciso só me enquadrar aqui. Aqui, mais ou menos, né? E aqui, tá bom. Beleza, pessoal? O problema é simples. Ele é dado da seguinte forma, tá? Uma força na direção X positiva com módulo Fx igual a 18 newtons menos 0,53 newton por metro X. Essa é uma força que é o quê? Ela varia com X, certo? Se eu coloco o valor da posição, quando eu mudo essa posição, esse valor da força muda, ou seja, a força depende da posição, ou seja, a força é variável, tá? Essa força é aplicada numa caixa de massa 6 quilogramas, né? Então, aqui eu tenho a caixinha, certo? E essa força F de X é aplicada nessa caixinha. Se aqui eu tinha a posição X inicial, ao passo que ela ganha distância, né? Aqui eu posso ter, vou tirar esse risquinho aqui, né? Se aqui eu tenho o X inicial, aqui eu vou ter um X final, né? Ele diz que ele está apoiado, essa caixa está numa superfície sem atrito, não vamos considerar o atrito, tá bom? Essa força aplicada na horizontal sobre a caixa, e ela está inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade inicial é 0, né? E ela atravessa um lago, um trecho aí, de 14 metros. Ou seja, essa distância total percorrida é 14 metros. Então, eu posso considerar a posição inicial 0 e a posição final 14 metros, não é? Ora, o que ele está pedindo? Qual é a velocidade depois de atravessar os 14 metros? Ele está querendo a velocidade final. É isso aí que ele quer. A força varia. Se a força varia, bom, pessoal, se a força varia, o trabalho realizado por esta força sobre a caixa é a integral da posição final, da posição inicial à posição final de f dx, certo? É isso, trabalho é isso. Mas trabalho também é, professor, trabalho também é variação da energia cinética, também é trabalho, que é a energia cinética final, 1 meio de mv final ao quadrado, menos 1 meio de mv inicial ao quadrado. Isso também é trabalho. Então eu posso relacionar essa integral com isso? Posso, porque ambos são trabalho. Vou mostrar agora um pouco para vocês. Beleza? Então vamos calcular, obviamente, esse trabalho, né? Então eu venho aqui, trabalho é igual, vou
a integral definida. Qual é a posição inicial? Eu posso considerar 0. Qual é a posição final? Eu posso considerar 14 metros. 0 a 14. Eu poderia considerar de 1 a 15, de 2 a 16, de menos 1 a 13. O importante é esse delta aqui ser 14 metros. Beleza? Qual é a função? A função é 18. Só vou colocar as grandezas, porque está tudo no SI. Menos 0,53 x dx. É isso aí. Qual é a integral de uma constante? Bom, professor, o senhor falou que a integral de x dx, eu elevo uma expoente e divido pelo resultado. Tá, mas aqui também eu não posso considerar no 18 que eu tenho x? Posso. Eu posso considerar que 18 é igual a 18x na zero. Não é? Quanto é que é um número elevado na zero? 1. Então, isso aqui vai ser 18. Não é? E se eu elevo um expoente? Vai ser 18x na zero mais 1, dividido pela resposta. Então, a integral seria 18x na 1 dividido por 1. Isso aí é a mesma coisa que 18x. Percebam que a integral de uma constante eu multiplico pelo integrando. Certo? Então, a integral vai ser 18x menos. Aqui está o x. É elevado na 1, somo 1, 0,53x. 1 mais 1, 2. Divido pelo expoente que é 2, divido por 2 aqui. Essa é a resposta da integral. Né? Igual ao trabalho. E ela vai de quanto a quanto? Ela vai de 0 a 14 metros. Beleza? Vai de 0 a 14 metros. Então eu substituo o final, o 14, no lugar do x, fica 18 vezes 14 menos 0,53 vezes 14 ao quadrado dividido por 2, menos, se eu substituir o zero aqui, vai dar 0, né? Então, já ignoro isso. O trabalho, eu vou colocar aqui, o trabalho vai ser quanto isso aí? 18 vezes 14. 18 vezes 14 dá 252. 14 ao quadrado vezes 0,53 dividido por 2 menos 252 dá 200,06. Eu vou arredondar para 200 o quê? Unidade de trabalho, é uma energia, joule. Então, trabalho, 200 joule. Beleza? Esse foi o trabalho necessário. O trabalho realizado por essa força para deslocar esse objeto 14 metros. Tá bom? Bom, temos o trabalho, mas eu não quero o trabalho, eu quero a velocidade final. Mas eu tenho essa relação, que trabalho é a variação da energia cinética. Então, 200 joule é o trabalho. Então, olha só, 200 joule, está assim, não vou colocar unidade, é igual à variação da energia cinética, 1/2 da velocidade final quadrada, menos 1/2 da m velocidade inicial quadrada. Professor, ele parte com repouso. Então, a velocidade inicial é 0. Se isso aqui é 0, 0 ao quadrado vezes qualquer coisa, isso aqui vai dar 0. Velocidade final, isolo ela, 2 vai passar para lá multiplicando, 2 vezes 200, massa dividido, massa, tiro a raiz dos dois lados, velocidade vai ser 2 vezes 200, dividido pela massa do bloco, que é 6 kg, também está nesse dentro da raiz. 400 dividido por 6, raiz quadrada disso, 8,16. 8. A velocidade final, 8,16
16 unidades SI metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, essa daí é um exercício bem simples e bem completinho para vocês trabalharem no processo de integração. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal, nesse exercício? Sim ou não? Vou dar um pouquinho para vocês copiarem aí, maturarem a ideia, tá bom? Uma dúvida aí, pessoal? Tudo certo? Depois, mais tarde, vocês me avisam, o Henrique, o Kleber, ali, sobre a presença, tá? Não vou mexer nisso agora. Olha só, aquele primeiro exercício dos espiões, ó. Halliday, volume 1, tá? Acho que é isso aí, pessoal. Tem aqui esse aqui que eu acabei de fazer. Acho que é uma versão mais atual. Enfim. Tranquilo, pessoal? Posso apagar o quadro? Sim. Ótimo. Está apagado. Depois eu apago. Vamos lá. Vou espelhar minha tela aqui de novo. Vocês. E vamos lá. Só para mostrar uma explanação aqui, que é o seguinte. Digamos que a força que realiza o trabalho não é uma força qualquer, e sim é uma força devido a uma deformação realizada em algum sistema. Se esse sistema ainda está no seu regime elástico, existe uma força restauradora que faz com que esse sistema retorne para a sua posição original, certo? Mais ou menos como você empurrar um objeto e ele não deformar, ele quer voltar para a posição de origem, ele vai empurrar você a posição contrária àquela que você deformou ele. Ou seja, ele vai obedecer uma lei. Caso essa deformação seja proporcional, diretamente proporcional à força realizada por ele, ele vai obedecer a lei de Hooke, em que a lei de Hooke diz que força elástica é o negativo da constante elástica vezes o deslocamento. Por que o negativo?
Porque a força que o sistema elástico faz é contrário ao deslocamento, por isso que tem o negativo. Aqui tem um exemplo bem típico. Para o caso de você ter um sistema de massa adicionado, fixo, aqui tu tem uma massa, um bloco, fixo a uma mola. Inicialmente na posição 0, ou seja, está numa posição de equilíbrio. A mola não está nem empurrando e nem puxando essa massa. Está na posição 0. Agora, se eu aplico uma força puxando a massa para a direita, ele vai se deslocar da posição de equilíbrio, né, com uma distância. Essa distância eu vou chamar de ΔX, X, D. Se deslocou uma certa distância, né? A mola faz uma força no sentido oposto à da força aplicada, porque é uma força restauradora. Ele quer que o bloco volte para a posição de equilíbrio. Se eu soltar essa massa, ou seja, cessar a aplicação desta força, a massa vai sair do repouso, digamos que eu estou puxando e segurei. A força que a mola está fazendo para puxar ela é a mesma força que eu estou fazendo aqui. Quando eu solto, a única força que atua sobre a massa é a força da mola. Ou seja, o bloco vai sair do repouso e vai voltar para a posição de equilíbrio. Ela vai sair do repouso e vai voltar para essa posição aqui. Só que, quando ela chegar nessa posição de equilíbrio, ela vai ter uma velocidade. E ela não vai parar ali. Ela vai ter uma velocidade. E ela vai ser máxima nessa posição de equilíbrio. E pela inércia, ela vai continuar se movendo até uma outra posição. Que, se o sistema for ideal, vai ser uma posição igual, só que no sentido oposto, daquela que eu empurrei, daquela que eu puxei. E o que vai acontecer? A mola vai estar comprimida, fará uma força para empurrar a massa, ela vai sair do repouso, porque ela vai ter parado, tu só consegue dar a volta se tu para, né? E aí tu para e volta, passar por aqui, velocidade máxima novamente, e isso fica num movimento cíclico. Beleza? Movimento cíclico. Enfim, vamos dar mais detalhes para isso mais para frente. A força que a mola faz, ela é linear, ao passo do alongamento que é dado. Ou seja, se eu tenho uma posição inicial e alongo para uma posição final, esta areazinha é o trabalho realizado pela mola. Simples assim. A área não é o trabalho realizado pela mola, ou o trabalho realizado por qualquer força, não é a área abaixo da curva? É. Então é este que eu acabei de pintar aqui em amarelo. Esta área vai ser o trabalho realizado pela mola ao sair de uma posição inicial e ir para uma posição final. E a força que a mola faz, ela é dada pela lei de Hooke, que é menos kx. O menos, por isso que essa curva é decrescente. Tá bom? Se eu considerasse o negativo, ela seria crescente. Enfim, vou partir do conceito do trabalho sendo realizado por uma força elástica, por uma força variável, porque a força da mola varia. Quanto mais eu puxo, mais força a mola faz. Lembrando que eu estou no regime elástico. Tá bom? No lugar de F de X, eu vou colocar a equação da força da mola, que é menos Kx, que está aqui. Então, colocando menos Kx no lugar de F de X, eu tenho essa expressão aqui. Menos K é uma constante, vem para fora. É a constante que multiplica, vem para fora. Lembrando disso, tá? Integral de x dx é o meio de x ao quadrado. Coloco o meio de x ao quadrado, final menos inicial. Tudo isso vezes menos k. Observe que o negativo agora vai ser relacionado à posição final. E o positivo relacionado à posição inicial. Certo? Olhe o trabalho realizado pela mola. O trabalho realizado pela mola é muito semelhante ao quê? Ao trabalho
realizado por uma força que empurra um corpo variando sua energia cinética. Olha só. O trabalho realizado pela mola, se você observar, vai ser exatamente o trabalho necessário para fazer esse movimento no bloco. Ah, então quer dizer que se eu fizer a variação da energia cinética da massa, tem que dar o mesmo trabalho da mola? Sim, tem que dar o mesmo trabalho da mola. A constante elástica da mola é K, posição final F de X, posição inicial FI, perdão, posição final é X final, posição inicial X inicial aqui, né? E aí eu tenho o trabalho da mola, né? Lembrando que se puxa, ela segura, e se eu comprimo, ela empurra. Tá? Se eu comprimo, ela empurra. Então, gravem essa equação, que esse é o trabalho realizado pela mola. Ah, professor, então quer dizer que, recordando, se a mola empurrar um bloco, ela realizou um trabalho. E esse trabalho foi convertido em quê no bloco? Em energia cinética. É uma energia que foi convertida em outra. Certo? Vamos fazer um exercício muito interessante. Alguma dúvida aqui, pessoal? Sim ou não? Professor, no caso, se a mola empurrar o trabalho seria positivo, isso? Como? Se a mola empurrar o objeto, o trabalho ele é positivo, isso? Depende, a posição final vai ser maior ou menor que a inicial? Se ela empurra. Maior? E esse resultado vai dar positivo ou negativo se X final for maior que X inicial, vai dar positivo ou negativo? Se X final for maior que X inicial. Olhando para essa equação aqui. Se X final for maior que X inicial, o trabalho da mola vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E quando é negativo, é um trabalho realizado pela mola, não é? Ou seja, ela transfere energia para alguma outra coisa. Beleza? Ah, entendi. Valeu, professor. Beleza. Mas, vamos lá. Vou trabalhar este exemplo aqui com vocês. Só estou procurando aqui. Se eu tenho isso aqui em algum lugar, só para conferir a resposta. O anterior ali eu não conferi, mas eu acho que é aquilo lá mesmo. Tem aqui. Ver se eu tenho esse outro aqui. Só para dizer para vocês de qual... Ah, aqui, ó. É do livro do Sears e Zemansky. Problema resolvido no capítulo de energia cinética e trabalho. Deixa eu ver as grandezas. É isso aí mesmo. Tá? Situação é o seguinte, pessoal. Uma massa de valor M, e essa massa vale 0,4 quilogramas, essa massa aqui, tá? Ela tem uma velocidade e ela chega e pô, empate na mola. O piso não tem atrito. Ela vem e empurra a mola. A massa vem andando com velocidade constante, pô, bate na mola. Qual é a velocidade com que ela atinge a mola? 0,5 metros por segundo. Certo? Não tem atrito aí. Pergunta. Qual é a expressão que descreve a distância que a massa percorre até parar? Ou seja, qual a distância que a mola irá se comprimir? E aqui eu tenho a constante elástica da mola. Você tem que perceber que é o seguinte, a massa vai vir, vai empurrar a mola, vai bater na mola, vai comprimir ela até
ela parar e a mola empurrar ela de volta, certo? O problema está querendo saber qual é a distância que a mola será comprimida. Esse é o problema. Vou para o quadro, vou tirar aqui a explanação, tá? Tirar aqui a projeção e vou vir para o quadro. Entenderam o problema, pessoal? Ficou alguma dúvida? Todo mundo tem o slide, né, pessoal? Espero que todo mundo tenha. Estão todos se ligando aí. Opa, acho que esqueci de melhorar a qualidade da imagem aqui. Configuração, vídeo. Melhorou a qualidade agora, né? Melhorou, né? Sim. Quando vocês verem que está naquela qualidade ruim, lá me avise, tá? Toda vez que entra na Meet aí, eu tenho que ajustar para 720. Tranquilo, pessoal? Olha só. O problema é simples, né? Vou desenhar ele aqui para vocês. Aqui eu tenho uma superfície, né? Aqui a minha mola. Ela está numa posição de repouso, né? Repouso, ou seja, essa posição aqui é uma posição X inicial, que eu vou chamar de zero, certo? Ela está em repouso. E a massa, né? Vai vir aqui com uma velocidade inicial, que vale quanto? Alguém me ajuda aí? 0,50 metros por segundo. 0,5 metros por segundo. E essa velocidade, ela é constante, certo? É com essa velocidade que ela vai colidir com a bola. E o que vai acontecer depois? A mola, no momento futuro, né? A mola vai ser comprimida, certo? No momento que a massa colidir com ela, né? E ela saiu de uma posição X inicial igual a zero e se comprimiu para uma posição X final, onde X inicial, onde essa distância D é a distância que o problema está pedindo, é o quanto ela se comprimiu. Beleza? Duas questões que eu tenho aí. Olha, uma questão é olhar para a massa, outra questão é olhar para a mola, né? Tu tem que sacar que a massa vai reduzir sua energia cinética, não é? Até parar. Quando a massa chegar aqui, ele vai comprimir totalmente e a mola vai fazer a massa parar. Depois que depois que a velocidade for zero do bloco, significa que esse D vai ser máximo, não é? O que isso significa? Que o trabalho da massa, que é a variação de energia cinética, que é 1/2 de mv final ao quadrado menos 1/2 de mv inicial ao quadrado, este trabalho será convertido em uma energia que a gente vai chamar de potencial da mola. Ela vai ficar ali, comprimida, com uma potencialidade de empurrar a massa de volta. Isso é uma energia potencial. Qual é a tua potencialidade de fazer algo? A energia potencial fala um pouco sobre isso, que nós vamos ver na aula que vem. Beleza? Então vamos lá, que no fundo vai ser um trabalho com sentido inverso. Mas vamos lá. Vamos primeiro calcular o trabalho, que é a variação de energia cinética da massa, né? 1/2 de m. Eu vou deixar aqui, tá? Vou deixar isso aí. Eu vou colocar o trabalho da mola,
mola. O trabalho da mola é o quê? O trabalho da mola é menos 1/2 K, constante elástica, vezes alongamento x final ao quadrado, mais 1/2 K alongamento x inicial ao quadrado. Não é isso aqui, pessoal? É ou não é? Sim. Quanto é a posição inicial? 0. Zero. Zero. Quanto que é a velocidade final da massa? 0. O trabalho é igual ao trabalho da mola, ou seja, menos 1/2 de mVO ao quadrado é igual a menos 1/2 de kx ao quadrado. 1/2 se simplifica, eu vou ter mVO ao quadrado é igual a kx ao quadrado. Ele quer saber x. K vai passar dividindo, x vai ser mVO ao quadrado sobre K, que é a constante elástica da mola, dentro da raiz. Eu ainda posso pegar VO, colocar fora da raiz. M sobre K. Esta é a expressão do quão a mola vai se comprimir. Professor, e qual é o valor disso? Tem os números. Quais são? A velocidade inicial é 0,5. A massa vale quanto no problema? Alguém me ajuda aí? 0,4. É, né? A constante elástica, 750. E aí eu calculo x. Quanto que dá isso aí, pessoal? Para a calculadora. Calculadora. 0,4 dividido por 750, raiz quadrada disso, vezes 0,5, 0,0112. 0,0112 metros, ou seja, 1,12 centímetros. Isso aqui é o como a mola vai comprimir. Beleza, pessoal? É uma forma mais simples que tem de analisar o sistema massa-mola sem fazer uma equação diferencial aí. Beleza? Não considerei atrito, mas poderia considerar o atrito aqui. Tá? Dúvidas, pessoal? Oi. Aquele valor, aquilo que sobrou do trabalho da mola, tu igualou com o trabalho normal. Isso? Por isso que ficou essa fórmula. Não entendi tua pergunta. Não, é que ali na equação do trabalho da mola ficou menos 1/2 kx ao quadrado, né? Essa é a equação do trabalho da mola, acabamos de ver, né? Sim. E esse aqui é que trabalho? Do peso do objeto. É o trabalho do objeto. É o trabalho do objeto. O trabalho do objeto é igual ao trabalho da mola. Uma conversão. A energia do objeto será convertida na energia da mola. Deu para entender? Sim, entendi. Obrigado. Ah, professor, mas aí um é negativo. Então coloca o negativo aqui. Não tem problema. Esse aqui é o valor de qual a mola vai comprimir. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Ou tá tranquilo?
Posso mudar o foco da câmera aí? Estou copiando aí. Quero que ela aguarde um pouco. Espera um pouquinho, estou terminando de copiar. Tá. 1 minuto. Pronto, pessoal? Sim. Aqui, beleza. Deixa eu encerrar a projeção aqui. Ah, não estou projetando, né? Está se confundindo aí. Então, vamos lá. Acho que vocês já estão vendo aqui a minha tela, né? Valeu. Estão vendo minha tela, né, pessoal? Sim. Ótimo, obrigado. Então, é o seguinte. Vamos dar uma pequena analisada sobre uma força variável, num caso, em três dimensões, certo? Digamos que eu tenho essa bolinha aqui. Vou pegar vermelho, que é melhor, né? Mais bonito, né? Aqui, ó. Digamos que eu tenho essa bolinha aqui em azul, certo? Essa bolinha percorre esse trajeto pontilhado, né? Esse trajeto tracejado em azul. E durante esse trajeto, uma força foi atuante sobre ela. Por quê? A força fez ela aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, mudar de trajetória, né? Por que um objeto faz uma curva? Porque tem uma força apontando para o centro do raio da curva, a componente para ela fazer a curva, não é? Mesma coisa que se eu quiser que uma bolinha gire, amarrada numa cordinha, por que ela faz o movimento circular? Porque existe uma força de tração na barbante puxando ela para o centro do raio de giro. Todo objeto só faz uma curva se tiver uma força centrípeta. Beleza? Então tem uma componente para o centro do raio de giro. Olha só, aqui a bolinha está fazendo uma curva para a direita, então tem uma componente da força para a direita. Certo? Se ela for 90 graus, ele não muda o módulo da velocidade. Mas se ela for menor que 90 graus, ela aumenta a velocidade além de fazer a curva, né? Pode, né? E se for menor, ela pode reduzir. E se for maior, entre 90 e 180, por exemplo, né? Enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Em cada elemento de deslocamento, o que é elemento de deslocamento? ds, S é deslocamento, D é o que expressa o elemento, né? Eu vou ter uma força que realiza um movimento de elemento de deslocamento, em cada caso, né? E aqui eu fiz uma ampliação, vou pegar o amarelo, que eu acho que o vermelho ele fica ruim para vocês verem.
esse verdinho aqui, né? Eu trouxe aqui para vocês uma ampliação desse Sena, que é em cada deslocamento infinitesimal, ds, que é um vetor, deslocamento é um vetor, eu tenho uma força que pode estar num certo ângulo com esse elemento aí. Em cada instante, devemos calcular o seu trabalho. Ou seja, eu vou ter um elemento do trabalho durante todo esse deslocamento. Se eu somar todos esses elementos de trabalho, eu vou ter o trabalho total realizado sobre esse sistema, não é? Ou seja, o elemento de trabalho está aqui, é igual a força vezes o elemento de deslocamento, produto escalar deles dois. O trabalho infinitesimal dW de uma força F agindo sobre uma partícula ao longo de um deslocamento infinitesimal ds é dado por essa expressão. Portanto, o trabalho total W será a soma de todos esses trabalhos infinitesimais de W, como eu coloquei para vocês, ao longo da trajetória descrita pela partícula. Esta soma leva um nome e o símbolo chamado, e ele se chama integral de linha, feita sobre uma trajetória. E essa integral tem essa representação, integral de linha, ou C, ou de um circuito, aí dependendo de como você está avaliando isso, certo? Se eu somo todos estes, eu tenho uma integral, um grande somatório. Se é sobre uma linha, é integral de linha, tá? Não sei se vocês veem a integral de linha, enfim. Como é uma integral de linha, o trabalho total só pode depender da trajetória C, ou da linha total. Logo, resolver esse processo é um pouco árduo, tá? Não vamos abordar muito bem aqui, mas, né, podemos fazer algumas análises mais para frente aí, tá bom? Eu quero que vocês guardem essa frase. O trabalho total é a soma dos trabalhos infinitesimais, tá bom? Então, a gente pode analisar esse problema aqui, em vez de uma integral de linha, a gente pode olhar de uma forma analítica. Então, de um ponto de vista analítico, em caso de 3D, a minha força é uma força tridimensional, não é? É, minha força tridimensional. E o meu deslocamento também é um deslocamento tridimensional. Ah, então o deslocamento ds é dado por tudo isso aqui. E F é dado por tudo isso aqui. Então coloca um produto escalar. Deles, eu tenho essa resposta. Ah, professor, mas eu não vou ter fxi dx, fxi dy, fxi dz, fyj dx, fyj dy, fyj dz e assim para fz? Vou. Mas percebam que é um produto de um escalar entre os dois vetores. E a resposta do fx dy, fx dz é zero, porque eles são ortogonais. E eu vou ter o cosseno de 90. Cosseno de 90 é zero. Então, as minhas respostas que vão sobrar serão fx dx, fy, dy, fz, dz. Beleza? Ou seja, fx só depende de dx, fy só depende de dy, fz só depende de dz. Beleza? Ou oposto, melhor, perdão. O trabalho total, ele pode ser descrito como essa integral, f produto escalar ds, onde cada um deles, onde isso aqui vai ser o quê? Vai ser tudo isso aqui. Então, eu faço fx dx, fy dy, fz dz. Com a integral definida, eu faço a parte, separo essas integrais, posição inicial e final, de cada um dx, dy, dz. Certo? Se eu fizer essa integração aqui, eu vou ter esta resposta. Se eu fizer esta integração aqui, eu vou ter esta resposta. Se eu fizer essa integração aqui, eu vou ter esta resposta. Certo? E isso aqui, juntando final com final, são todos os positivos, eu vou ter
esta relação. E se eu junto o inicial com o termo inicial com o termo inicial, claro que íamos colocando um meio de M em evidência, eu vou ter esta relação. Agora, lembrando, o que nós vimos aqui, no início da aula, olha só, o que era tudo isso aqui? Velocidade final. O que era tudo isso aqui? Velocidade inicial. E agora, observamos isso novamente. O que é tudo isso aqui? Velocidade final. O que é tudo isso aqui? Velocidade inicial. Essa forma analítica de ver o movimento em 3D está correta. Bom, é a prova da teoria, do modelo. Tá bom? Ou seja, eu sempre caio no teorema trabalho de energia cinética, que é o trabalho, energia cinética final, energia cinética que o sistema tem, mais o trabalho realizado. Que é a variação da energia cinética. Tá bom? Só para vocês perceberem essa situação. Tá? Vamos ver mais um probleminha de força variável, tá? Que é simples, calcular com vocês aqui, que é o seguinte, eu tenho uma força 3x ao quadrado mais 4 aplicado em y, né? Perdão, a força, ela é 3x ao quadrado em i e 4 em y. Ou seja, ela varia em x e é constante em y. Perceba que não depende de y a força em j. Ela é sempre 4, é uma constante. E a força depende de x em i, ou seja, ela varia conforme muda o x. Beleza? Olha só, varia conforme muda o x. Aqui é sempre 4 em y. X em metro, né? Essa força, com x em metro, age sobre uma partícula, mudando apenas a energia cinética da partícula. Qual é o trabalho realizado sobre a partícula quando ela se desloca de 2 em x, 3 em y, para 3 em x, 0 em y? A velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece a mesma? Então, para resolver esse problema, a gente vai usar o quê? Esta relação aqui. Tá bom? Esta relação aqui. Então, deixa eu encerrar o compartilhamento. Eu vou vir para o quadro. Beleza, pessoal? Então, a relação que nós acabamos de aprender é que trabalho, que nós já vimos, né, é força, produto escalar, elemento de deslocamento, né? Que aí eu posso pegar essa integração e fazer parcialmente os três eixos, ou seja, x final, x inicial a x final, de f de x, dx, mais y inicial a y final, de f de y, dy, mais a integral de z inicial a z final, de f de z dz. Certo? Essa é a equação que nós vamos usar para resolver o nosso problema. Em que ele fala que f é igual, deixa eu ver ali, f é igual, só vou colocar os valores, tá? 3x ao quadrado, é isso? I mais 4 em j. Beleza? Essa é a força. E ele diz que a posição inicial, né? A posição inicial, ela é 2, 3 e 0. Isso aqui é o x, isso aqui é o y, isso aqui é o z. Né? E a posição final é 3, 0 e 0. Beleza?
é isso aí que ele diz no problema. Então, ele saiu de uma posição inicial, foi para uma posição final. Ah, professor, como é que é isso aí? Isso aqui é assim, ó. X, Y e Z. E Z. Bom, em Z ele não mudou. Ele não se moveu em Z. Ah, não se moveu em Z, então não vai ter um trabalho em Z. Então, esse termo aqui eu vou desconsiderar. Né? Ah, ele saiu de que posição? Ele saiu da posição X2. Posso colocar aqui X1, 2. Saiu daqui Y3. 1, 2, 3. Então, ele saiu dessa posição e foi para onde? Foi para a posição X2, manteve a posição, não, X3, Y0, né? Do X3, aqui, Y0, para cá. Ele veio para cá. Ou seja, ele veio daqui, posição inicial para a posição final. E como ele percorreu isso aqui? Vamos chegar lá. Certo? Fez esse movimento aqui. Saiu de um lugar e veio para o outro. Tá? E aí eu quero saber o trabalho realizado por essa força. A um passo que ele se desloca esse local. Simples. Trabalho. Não vou ter no eixo Z, só vou ter isso aqui. Vai ser igual ao quê? Qual é a posição inicial em X? A posição inicial em X é 2. Qual é a posição final em X? 3. Qual é a função de X? Isso aqui. 3x ao quadrado dx. Mais, qual é a posição inicial em Y? 3. Qual é a posição final em Y? 0. Qual é a função de Y? F de Y é 4. 4 dy. Só calcular. Problema de cálculo a partir daqui. Qual é a integral de 3x ao quadrado de x? Soma um expoente, divide pelo resultado. Integral definida de 2 para 3. Lembra do 4 levar na y na zero? Soma 1, ficará 4y, que vai de 3 a 0. Não é? Então, vou vir para cá, ó, integral definida. Isso aqui vai simplificar, né? Substituir o final, ou seja, 3 elevado a 3, menos substituindo o inicial, 2 elevado a 3, mais substituir o final, 4 elevado a 0, 4 vezes 0, menos substituindo o inicial, 4 vezes 3. Então, trabalho, 3 vezes 3 vezes 3, 27, menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, mais 0, menos 12. 27 menos 8, 27 menos 20, né? 7. Joule. 7 joules é o trabalho necessário, trabalho realizado por esta força aqui, para fazer ele se mover desta posição para esta posição aqui. Esse é o trabalho realizado por essa força. Beleza, pessoal? Deixa eu ver onde é que isso aí está feito. É também do livro do Sears. Tá bom? Dúvidas? Não? Ô, professor, por que ali primeiro tu elevou e depois tu só multiplicou? No caso, o termo ali. O 3 e o 2, o 0 e o 3. Aqui? Isso. Embaixo aí. Tá, primeiro eu peguei e integrei o 3x ao quadrado, né? Sim. 3x ao quadrado vai ficar 3x, somando um expoente, 2 mais 1,
3, tá aqui, né? E eu dividi pelo expoente, por 3. Então fica 3x ao cubo dividido por 3, daí tá aqui. Tá, não, depois, ali embaixo, na próxima etapa. Aqui, Isso. eu substituo o final no lugar do x, menos o inicial no lugar do x. Então eu peguei o 3 lá de cima, passei ele no lugar do x. Aqui, 3 com 3 dá 0, né? Dá 1, perdão. Né? Então, substitui o final no lugar do x, ficou 3. Menos, substituindo o inicial no lugar do x. O 2 no lugar do x. Ó, a mesma coisa para o outro. Não fica 4y. Qual é o final? 0. Final no lugar do y, está aqui. Menos o inicial no lugar do y. Menos 3 vezes 4. Esse é o processo de integração definida, tá? Isso aí vocês vão praticar mais agora quando vocês começarem a avançar na disciplina de cálculo, tá? Mas eu acho que vocês já trabalharam com integral em cálculo, né? Estamos indo para o final do semestre. Nós estamos começando a ver... Começando integral. Que semestre vocês estão nos cursos aí, pessoal? Só para tirar do... Segundo. Não, Segundo? Hã? Isso Segundo? aí. Segundo. Tá bom. É isso? Posso? Sim, muito obrigado. Não, eu posso fechar aqui o negócio da apresentação? Posso ir para os slides, pessoal? Sim, também. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Tá? Então, feito. Exercício do Halliday. Perdão. Nosso livro é do Halliday, tá? Esse exercício aí está no Halliday, se vocês quiserem. Tá? Então, só para vocês recordarem uma coisa, eu vou calcular o trabalho da força da gravidade. Lembra que no quadro que eu acabei de fazer para vocês uma trajetória qualquer? Aquela força realizou, a trajetória eu coloquei qualquer. Vamos analisar o trabalho realizado pela gravidade aqui. Olha, se vocês recordarem um exemplo 1, ou seja, qual é o trabalho realizado pela gravidade com esse objeto saindo daqui, se deslocando lá para cima? Ora, deslocamento para cima, força da gravidade para baixo, trabalho é força, é igual, força, né, vezes deslocamento, deslocou a altura D, vezes o cosseno do ângulo, né? Qual é o ângulo entre o deslocamento e a força? 180. Então, o trabalho da gravidade dá menos o peso, que é mg, a força da gravidade, vezes a distância, certo? Isso aí é o trabalho da gravidade. Agora, eu não discuti lá naquele exemplo se a bolinha, se o objeto subiu linearmente. Digamos que ela suba em zigue-zague, ou seja, uma trajetória louca. Mas ela saiu de uma posição de altura e chegou numa outra posição de altura. Como que ela fez esse movimento? Foi reto? Não sei. Digamos que seja ela louca e chegou lá. Qual é o trabalho da gravidade? Para sair da posição A e ir para a posição B, ganho de altura. Depende dessa trajetória. Agora vai ser uma coisa que nós vamos estudar. Perceba que a força tridimensional, a força é uma grandeza que pode ser representada em três dimensões. Só que a gravidade não tem componente em x, não tem componente em z. Considerando a altura y aqui, ó, saindo de A indo para B, né? Eu só tenho componente da força da gravidade em y, apenas apontando para baixo. E o trabalho para ir de A até B, considerando um caso tridimensional, que acabamos de ver, eu vou ter a integral de A para B em x, f de x dx, mais integral de y para y, tá? Todo aquele processo de integração. Só que a força da gravidade não tem componente em x nem y, dada essa coordenada, tá? Que y é a grandeza de altura. Então, eu só vou ter a componente em y.
Quem vai ser a força? Menos mg. I de YA, posição inicial, para YB, posição final. Feito essa integração, integral de mg dy é mg y. Final, que é YB, menos inicial YA. Eu vou ter YB menos YA, altura, ou seja, essa altura aqui. Isso aqui vai ser o H, altura. Ou o que era antes, o D, altura. Então, mgd negativo é o trabalho da gravidade. mgd negativo é o trabalho da gravidade. O que vocês concluem disso? Que não depende da trajetória o trabalho da gravidade, e sim do ganho ou da perda da altura, certo? O trabalho da gravidade não depende da trajetória, ele depende apenas do ponto final, que é YB, e do ponto inicial, que é YA. Esse tipo de força é chamado de força conservativa. Grave isso. Força conservativa é a força cujo trabalho só depende da posição final e da posição inicial. Tá bom? Ótimo. Agora, vamos continuar a avaliar esta situação. Então, ali, olha só, eu vou partir desta análise aqui, tá bom? Vou partir desta expressão aqui. Estou aqui com essa expressão, né? Cheguei mais ali adiante. Isso aí vai dar posição final, YA, menos posição inicial, por causa do negativo aqui, né? Esse negativo aqui vai fazer eu ter essa expressão, certo? Vou ter essa expressão que eu vou chamar de expressão asterisco para o trabalho da gravidade, para ir da posição A até a posição B, beleza? Por outro lado, o trabalho também é a variação da energia cinética. Então, tá aqui, ó. O trabalho também é a variação da energia cinética, não é? 1/2 de V final ao quadrado vezes a massa, menos 1/2 de mv inicial, que é a posição inicial ao quadrado. Então o trabalho, eu vou ter o trabalho da gravidade e eu vou ter o trabalho que é igual à variação da energia cinética da massa. Então digamos que eu joguei isso aqui para cima. Joguei isso aqui para cima. Joguei para cima. Enquanto sobe, saiu da minha mão. Ela está subindo. Percebam que ao subir, a gravidade faz um trabalho para baixo. Não é? Ao subir, ela reduz a velocidade. Não é? Ela reduz a velocidade. Chegou lá em cima, parou. E aí a gravidade continua fazendo força para baixo. Não é? Então, ao subir, ele diminui a energia cinética. Porque ele tem uma velocidade que sai da minha mão, que é a mais alta, e ela passa a diminuir a velocidade até parar. Então, ele sai de uma velocidade máxima ao sair da minha mão e chega numa velocidade zero. Ele sai de uma energia cinética máxima e chega numa energia cinética nula. Beleza? E quanto maior é essa altura, maior o trabalho da gravidade. Olha que doideira. Enfim, vamos igualar estas expressões. Eu vou igualar essa expressão 2 asterisco com esta expressão 1 asterisco. Tá bom? Porque o trabalho é o mesmo. Iguala as duas, esta daqui está aqui e esta daqui está aqui. Beleza? Agora veja só. MGYA menos MGYB igual a 1/2 de MVB ao quadrado menos 1/2 de MVA ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar tudo o que é subscrito A num lado da igualdade. Ou seja, esse aqui está aqui, MGA, que é relacionado à posição A. E eu vou pegar esse daqui e vou jogar aqui, tá? 1/2 de MVA ao quadrado. E o B eu vou colocar do lado direito. Percebam que 1/2 de MVA ao quadrado é uma energia. É uma energia. Que energia é essa? Energia cinética na posição A.
O meio de mVB ao quadrado é o quê? É uma energia, que é uma energia cinética na posição B, que pode ser zero ou não, se ela parar lá no topo. Eu posso somar coisas diferentes em uma análise dimensional? Não. Então, pessoal, porra. Eu estou no mouse aqui, tá? Eu estou no mouse, no touch aqui, tá difícil. Então, isso aqui, MVYA, é uma energia. E MGYA é uma energia e MGYB também é uma energia. Pela simples análise dimensional, eu tenho que considerar isso. E esses termos recebem um nome. Gravitacional. MGYA e MGYB é a energia potencial gravitacional naquelas respectivas alturas. Ou seja, na altura A, ela tinha uma energia relacionada a esta altura. E na altura B, ela tem uma energia relacionada a esta outra altura. Tá? Então, a energia potencial gravitacional em uma altura, mais a sua energia cinética nesta altura, ela é uma constante. Se ele mudar de altura, caiu. O que acontece com a energia potencial gravitacional quando cai? A altura aumenta ou diminui? Alguém me responde. Diminui. E o que acontece com a energia potencial gravitacional quando ela cai, então? Aumenta ou diminui? Diminui, né? E o que acontece com a energia cinética durante a descida? Aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta. Então, ao cair, por exemplo, eu tenho uma redução de energia potencial gravitacional e aumento de energia cinética. E se eu fizer uma foto desse piloto caindo, e nessa foto eu pegar a altura e pegar a velocidade dela da foto, e fizer a soma da potencial gravitacional mais a cinética, esse valor se conserva. Esse valor se conserva. Deu para sacar isso? Esse é um assunto extremamente importante. Então, assim como K, que é energia cinética, U, que é energia potencial gravitacional. Eu já uso esse fato aqui para introduzir o conceito de energia potencial, apresentando o caso gravitacional para vocês, que é um assunto que nós vamos ver na semana que vem também. A soma, energia potencial gravitacional mais cinética, se conserva. Essa é a chamada conservação da energia mecânica. Pô, professor, mas não tem perda? Em casos de ausência de perda, a energia mecânica se conserva. Tá bom, pessoal? Ah, tem atrito. Então, terá transferência de parte dessa energia em calor, por exemplo. Tá bom? E aí vai ser outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Com a energia cinética aumenta, o diminui e vice-versa. É o processo de subida ou processo de descida. Tá bom? E quando está lá no topo, quanto é que a energia cinética? Zero, porque ele para, a velocidade é zero, e a energia potencial é máxima. E quando ele está iminente a tocar minha mão, a energia cinética é máxima. E a energia potencial gravitacional tende a zero. Beleza? Isso é um conceito que é usado para várias áreas, tá, pessoal? Não é só para subida e descida de canetão, não, tá? Você vai lá na eletricidade. Energia potencial. Deixa eu ver. Aqui. Só mais um detalhe, que é o seguinte. Eu vou adiantar aqui, tá? O trabalho em um MCU. O que é MCU?
movimento circular uniforme, certo? Ou seja, ele percorre um movimento circular de forma uniforme. Velocidade cujo módulo é constante, tem um período constante, certo? Nesse tipo de situação, há uma força centrípeta apontando para o centro do raio de giro. E a velocidade em cada posição, ele é tangente ao raio de giro, elemento de deslocamento também. A força centrípeta, ela é perpendicular ao elemento de deslocamento. E quando eu tenho força vezes deslocamento para calcular o trabalho, elemento do trabalho, no fundo eu faço a força centrípeta vezes elemento de deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Não é? Só que o ângulo entre eles é sempre 90. E cosseno de 90 é sempre zero. Ou seja, o trabalho será zero em um movimento circular uniforme. A velocidade é constante. Ah, a velocidade é constante, professor? Então aqui, ó, se a velocidade é constante, vamos pegar aqui, ó, aqui. Se a velocidade é constante, velocidade final igual a velocidade inicial, isso aqui vai dar um número que é igual a isso aqui. E um número menos o mesmo número dá trabalho zero. Isso aí era óbvio? É, era óbvio mesmo. Tá bom? Ou seja, o trabalho em um movimento circular é zero. A força centrípeta aqui altera apenas a direção do vetor velocidade, mantendo-se seu módulo inalterado. Ou seja, só existiria trabalho no movimento circular se ele acelerasse ou diminuísse, se ele aumentasse sua velocidade de giro ou diminuísse sua velocidade de giro. Aí a gente estuda movimento circular de uma forma mais ampla lá em Física 2. Tá bom? Conceito de potência, pessoal. O que é potência? Bom, potência eu costumo usar o simples fato de que se você pegar um carro potente, vamos pegar um carro 2.0, pisar fundo no acelerador e ir daqui para Panambi. E pega um carro 1.0, pisa fundo no acelerador e vai daqui para Panambi. O trabalho realizado por ambos é o mesmo, porque eles percorreram, né, a mesma distância, certo? Agora, qual que vai ser a diferença desse carro dito mais potente? Ele vai chegar antes, né? Ele vai chegar antes. Ou seja, potência é o quão rapidamente você realiza um trabalho. Ou seja, é o trabalho dividido pelo tempo. Isso é potência. Quanto menor o tempo, maior a potência. Certo? Unidade de trabalho é joule. É uma energia. Unidade de tempo é segundos. Ou seja, joule por segundos é a unidade de potência. Tá? Se eu pego a potência como elemento de trabalho pelo elemento de deslocamento durante um certo percurso, que eu estava viajando de Juí a Panambi, eu tenho uma potência instantânea. É naquele instante de tempo. Se eu pego o trabalho médio dividido pelo tempo, ou o trabalho total dividido pelo tempo total, eu tenho uma potência média, com esse risquinho em cima. Tá? Então, a derivada do trabalho no tempo me dá a potência instantânea. O trabalho total dividido pelo tempo total me dá a potência média. Gravem isso. Certo? Se eu considerar o trabalho como sendo a força vezes elemento de deslocamento, daquela forma mais elegante e correta possível, certo? Eu posso fazer o seguinte: potência não é isso aqui? É. Eu vou pegar o trabalho e vou colocar isso aqui. Ou seja, potência instantânea é a derivada do trabalho, que é F ds, no tempo. Então, eu vou ter essa expressão para a potência. É a derivada de F ds no tempo. Agora, eu vou fazer o seguinte: velocidade é a variação do deslocamento é ds, no tempo. Essa é a velocidade.
Então, eu vou substituir ds aqui, ó. ds vai ser o quê? VDT. O dt vai passar multiplicando. Então, ds vai ser VDT. dt com dt vai se simplificar. Eu vou ter apenas v vezes f. Ou seja, v vezes f ou v vezes f, cosseno do ângulo entre eles, eu tenho a potência também. E eu parti de qual conceito? Da potência instantânea. Ou seja, a força vezes a velocidade instantânea, eu tenho a potência instantânea. Beleza, pessoal? Na unidade do SI, potência, trabalho é joule, tempo é segundos, eu vou ter joules por segundos, e isso recebe o nome de watts. Certo? Uma observação, cavalo-vapor, chamado CV, que é uma grandeza muito usada, vale 735,499 watts. E um HP, que vem de horsepower, é um HP igual a 746 watts. Pô, da onde que veio este valor? Foi calculado, né? Um cara muito esperto, chamado James Watts, né? Ele construiu uma máquina na época da mineração de carvão norte-americana, que conseguia extrair uma certa quantidade de carvão do fundo da mina. E ele começou a vender esta máquina, alegando, ou marketeando, não sei nem se existe essa palavra, que a sua máquina fazia o trabalho de tantos cavalos. Que na época, o grande atuador de movimento era a força animal, né? E aí veio a grandeza do cavalo. Tá bom? Pessoal, nesse slide existe um resumão de todos os conceitos, tá? Necessários para fazer uma boa revisão do conteúdo de energia cinética e trabalho, certo? Então, normalmente, quando vocês fariam uma prova presencial, vocês poderiam usar este resumo e fazer algumas anotações nele para realizar a prova de vocês, tá? Mas aqui fica como o resumo geral deste tópico. Tem todos os conceitos importantes, ou mais importantes, que a gente teve na aula de hoje. Beleza, pessoal? E finalizamos o tópico de energia cinética e trabalho. Tá bom? O que eu tenho para vocês é, deixa eu ver aqui, a nossa lista de exercícios. Tá bom? Deixa eu olhar para a carinha de vocês aí. Ah, ninguém mostra a cara, né? Ah, perdão, pessoal, perdão. Alguma dúvida nos slides, na apresentação? Na aula? Tem alguma dúvida? Não? Pessoal, vocês têm que assistir as aulas novamente, tá? Isso é fundamental. Tá? Fica lá gravada, vocês podem ver e rever isso aí. Aproveitem esse momento, tá bom? O que eu quero que vocês façam agora é trabalhar na lista de exercício de vocês, tá? Deixa eu ver. Professor, Oi. ali no último slide, é mais uma dúvida minha, assim, qual é a diferença ali entre cavalos e horsepower, no caso ali? Essa é a pergunta que eu esqueci de fazer. Tá? Desculpa, eu sempre faço isso. Pesquise. Essa é a pergunta que eu acabei esquecendo de fazer, eu sempre faço. Pô, HP, horsepower, cavalo vapor, CV, qual é que é essa diferença? Porque, tipo assim, eu achava que dois era a mesma coisa, sabe? Mas... Não é. Não é. Tá? CV é uma coisa, HP é outra.
Por quê? Por que esses valores são diferentes em watts? Dei uma pesquisadinha sobre isso aí, tá bom? Beleza, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho a listinha de exercício aqui. Não sei se eu tenho. Acho que... Ah, tem aqui. Energia cinética de trabalho. Tem. Deixa eu abrir ela e projetar ela para vocês aqui. Porra. Ah. Olha só. Deixa eu espelhar minha tela aqui. Missão para vocês aí, ó. Vocês têm que trabalhar também. Senão eu vou resolvendo tudo, fica tudo bonitinho. Só copiar ali, belezinha, né? Então, olha só. Vocês tiveram tempo semana passada, vão ter tempo essa semana também, tá? Na aula, tá? Para quê? Para desenvolver os exercícios. Então, com o conhecimento da semana passada, vocês poderiam fazer o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3. Com o conhecimento da aula de hoje, vocês podem fazer o exercício 4, 5, 6 e 7. Professor, está muito difícil. Seguinte. Livro, texto, Física 1, Sears e Zemansky. Está resolvidinho ali. Todos esses exercícios. Ô, professor, Oi. bota de novo o livro e dar uma printada nele. Ó, tem vários volumes, tá? Tchê, não vou botar. Plano de ensino. Plano de ensino. Sabe onde está o plano de ensino? Sim, senhor. Beleza. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Plano de ensino. Vai lá no plano de ensino. Vai ter lá referencial bibliográfico. Principal e complementar, tá? É um dos principais com os autores Sears e Zemansky, tá bom? É que às vezes chega na biblioteca lá, a guria tem uns 300 livros, daí o cara fica meio perdido. Não tem erro, porque aqui ela vai achar lá para vocês. Só chegar lá com essa referência. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Professor, caiu na internet aqui. É só para fazer as questões que faltou ali da lista? A partir da 4? Isso? Tem que fazer essa lista aí. Eu queria que você saísse disso aí, que essas listas estão feitas. Olha só, aqui, ó. Aqui, ó. Esses exercícios, pessoal, eles estão resolvidos nesta referência bibliográfica. Professor, não tem esse ano aqui, não importa. Pega o Física 1, olha que mal escrita essa referência bibliográfica aqui, ó, nenhum ponto aqui, letra maiúscula, merda, né? Enfim. É este Young Feynman popular Sears e Zemansky. Volume 1, o de mecânica, tá bom? É esse livro que tem a grande maioria desses exercícios resolvidos. O professor tem um lá que não tem no livro, então ele vai estar no Halliday, que é o Halliday, Resnick Halliday, Física 1, volume 1. Qual é a edição? Pega a mais nova possível. Não tem a mais nova? Pega a que tiver, então, mais atual possível. Eles estão lá resolvidos. Beleza, pessoal? Essa é a atividade que eu tenho para vocês a partir de agora. Alguma dúvida que queiram tirar de forma compartilhada, senão eu vou encerrar a gravação para o vídeo ficar curto, lá na gravação, e aí
para poder postar com o menor tamanho possível. Alguma dúvida, pessoal? Que queiram que saia compartilhado lá? Senão eu fico disponível para vocês durante a realização dos exercícios. Nada? Então, vou dar uma boa noite para vocês. Vou ficar aqui disponível, só vou interromper a gravação. Até a próxima. Valeu.